Olá, terceiro ano, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui na primeira parte do exercício do nosso conteúdo, já fechado, já finalizado, de Geografia. Geografia e Urbanização no Brasil. Exercício, 10 questões, tal qual fiz nas últimas aulas, quando se tratava de exercício. Sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Nos estudos sobre a urbanização no Brasil, sabemos que, letra A, São Paulo e Rio de Janeiro funcionam como metrópoles nacionais, pois exercem influência sobre todo o território brasileiro. Letra B, o crescimento urbano depende do crescimento rural. Não existe em nosso crescimento urbano o fenômeno de conurbação. Os movimentos pendulares não ocorrem em nossos centros urbanos. Se existe em nosso país o processo de conurbação, ele não é consequência do desenvolvimento industrial? Para não demorar muito, opção correta, letra A. Quem prestou atenção na aula, na última aula, nas duas partes, sabe que São Paulo e Rio de Janeiro, e sobretudo São Paulo, exerce grande poder, sobretudo econômico, em relação aos demais estados e, obviamente, às demais cidades. Vamos para a segunda questão. Há algumas décadas, a pobreza no Brasil se encontrava no campo e em pequenas e médias cidades desprovidas de iniciativas empresariais. Atualmente, ela se concentra em grandes cidades onde se acentuaram os contrastes sociais. O texto apresenta uma das faces do processo de urbanização brasileiro. Sobre esse processo, é correto afirmar que, letra A, promoveu a redução do comércio e dos serviços devido à absorção de mão de obra no setor industrial. Letra B, iniciou a partir de núcleos urbanos localizados nas áreas interioranas do país. Acentuou a elevação das taxas de natalidade ao favorecer a concentração de pessoas nas cidades. Letra D, decorreu da industrialização e modernização do campo, que acelerou a migração rural-urbana. Opção correta, letra D. A industrialização, como vocês bem sabem, é um fator que atrai, é um fator atrativo. E a modernização do campo é um fator repulsivo. Repulsivo, no caso, as pessoas não encontram vaga de emprego no campo. Terceira questão. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, estudamos isso, entre os quais podemos destacar quais? Falta de infraestrutura e limitações das liberdades individuais e altas condições de vida nos centros urbanos. Letra B. Aumento do número de favelas, cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. Letra C. Conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural. Letra D. Acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento no número de favelas e cortiços. E letra E. Luta pela posse da terra, falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros urbanos. A opção correta é a letra B, gente. Aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. Ou seja, o crescimento urbano faz com que as desigualdades sociais elas sejam acentuadas objetivamente nos países subdesenvolvidos. Quarta questão. Muito embora os Estados Unidos tenham gravíssimos problemas de desigualdade social, sobretudo no sul dos Estados Unidos. É comum encontrar nas referências sobre a urbanização no século XX, menções ao fato de ela ter sido fortemente marcada pela metropolização. De fato, as metrópoles são fundamentais para se entender a vida urbana contemporânea. A respeito das metrópoles modernas brasileiras, pode-se afirmar que, letra A, não são aglomerações tão grandes quanto as de outros países, porque elas são fragmentadas em vários municípios, como no caso de São Paulo. São configurações
cujas dinâmicas, em alguns casos, levaram seus limites para além do núcleo municipal de origem, formando aglomerações multimunicipais. C. Elas são aglomerações modestas em razão da inviabilidade de se administrar em países pobres áreas urbanas de grande porte. Letra D. Apenas uma delas pode ser considerada de fato metrópole. Logo, não se pode afirmar que no Brasil houve uma urbanização metropolitana. Elas estão com seu crescimento paralisado, sofrendo em alguns casos encolhimento em função de novas políticas de planejamento. Para não perder muito tempo, a opção correta é a letra B. São configurações cujas dinâmicas, em alguns casos, levaram seus limites para além do núcleo municipal de origem, ou seja, a cidade cresceu de tal forma que ela sofreu o fenômeno chamado de conurbação, ou seja, se fundiu com outra cidade. Na verdade, não é bem se fundir. As fronteiras elas se tornaram irreconhecíveis em termos táteis. No caso, você não consegue diferenciar quando começa e quando termina uma cidade. É uma aglomeração, de fato, multimunicipal. É o caso de São Paulo, Santo André, São Bernardo, são cidades que são conurbadas. Quinta questão. Assinala a alternativa que não cita um dos fatores que contribuíram para a intensificação da urbanização brasileira ao longo do século XX. Letra A. Expansão do processo de industrialização do país, isso aí não contribuiu. A Revolução Verde e o consequente processo de mecanização do campo. Letra C. Execução de políticas públicas voltadas apenas para a população das cidades. E letra D. Aumento das desigualdades e da concentração fundiária no meio rural. A opção correta é a letra C. Execução de políticas públicas voltadas apenas para a população das cidades. Tá, as políticas públicas são falhas em qualquer um dos âmbitos, né? Seja no setor urbano, seja no setor rural. E até mesmo legalmente não há políticas exclusivas para o setor urbano. Também há políticas para o setor rural, embora há uma tendência de privilegiar, em termos de política pública, ao setor urbano, por ter mais problemas também, né? Sexta questão. As cidades da região sudeste do Brasil foram as que mais receberam migrantes oriundos do campo, êxodo rural, e também de outras regiões do país, migrações regionais. Fato que se deu de forma mais acentuada na década de 1970 e nos anos posteriores. Assim, o Sudeste consolidou-se como a região mais urbanizada do país. Tal ocorrência pode explicar-se pelas preferências culturais dos imigrantes. Essa questão está bem fácil. Pela maior presença de indústrias e empresas, pela maior receptividade da população local, pelo processo de marcha para o litoral do país, pelo alto preço no solo nas demais regiões. Qual a alternativa correta? Letra B. Bem fácil. Pela maior presença de indústrias, inclusive uma das questões acima trata exatamente disso, e, obviamente, de empresas que criam uma carga maior de empregos, ou seja, uma maior oferta, atraindo cada vez mais pessoas para esses núcleos urbanos. Tá, considera as afirmações sobre a urbanização brasileira. Proposição 1. Embora os números referentes ao processo de urbanização possam conter algumas distorções resultantes das metodologias utilizadas, é inegável que entre as décadas de 1950 até 80 o Brasil passou de forma intensa por esse processo de êxodo rural. Segundo, no início da ocupação do território brasileiro, houve grande concentração de cidades na região sudeste. Esse fenômeno está associado ao processo industrial, que teve seu maior desenvolvimento nessa região. Terceira proposição. No mundo cada vez mais globalizado, há um reforço do papel de comando de algumas cidades globais na rede urbana mundial, como é o caso de São Paulo, importante centro de serviços especializados. Qual a alternativa correta? Letra D.
que é que faz a segunda alternativa não ser correta? No início da ocupação do território brasileiro, ou seja, no período colonial, no século XVI, o primeiro território a ser ocupado no Brasil foi o Nordeste, ou seja, a região Sudeste ainda era, em termos de número populacional, nível baixíssimo, era pífio ainda a concentração populacional, que só veio de fato a acelerar, tanto com a descoberta do ouro em Minas, quanto o processo de industrialização de São Paulo, que antecedeu a produção de café. Oitava questão. Dentre vários aspectos, pode-se dizer que a urbanização brasileira ocorreu em níveis de intensidade e rapidez significativos, que se diferenciam regionalmente. Quanto ao processo de urbanização no Brasil, é correto afirmar que, no Nordeste, a rede urbana apresenta maior densidade na zona litorânea? A cidade de São Paulo sempre comandou a rede urbana brasileira? A megalópole brasileira é constituída por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte? A porção centro-ocidental do país iniciou os primeiros passos de uma acelerada urbanização, inclusive com grande densidade demográfica? Alternativa correta, letra A. Tá, a cidade de São Paulo sempre comandou a rede urbana brasileira? Obviamente que não. Então, significa dizer que sempre, para interpretar que desde o período colonial, quando São Paulo ainda era uma pequena cidade, uma vilazinha, desde aquele momento eu já comandava a rede de cidades no Brasil. Não. Megalópole brasileira já é constituída por São Paulo e Rio de Janeiro? Não, megalópole é São Paulo e Rio de Janeiro. Belo Horizonte está distante, embora seja a terceira maior cidade do Brasil. A porção centro-ocidental no país iniciou os primeiros passos de uma acelerada urbanização, inclusive com grande densidade demográfica? Não, não tão veloz quanto São Paulo. Letra A que é a correta. Realmente, as cidades mais urbanizadas do Nordeste são litorâneas. Só você observar que as maiores cidades nordestinas, Salvador, Recife, Aracaju, Fortaleza, são as maiores cidades, como também Natal, João Pessoa. De cada cidade, a capital é a maior cidade e se encontra no litoral. Nona questão. Sobre a urbanização brasileira, é incorreto afirmar. Tá? É no oitavo ali, mas é nono. Inclusive, eu já mostrei até a alternativa correta, né? Mas vou ler de qualquer jeito. O processo de urbanização brasileira apoiou-se essencialmente no êxodo rural, ou seja, na transferência da população do meio rural para as cidades. Deixa eu adiantar, depois a gente interpreta por quê, né? Tá, por que letra C é correta? O processo de urbanização da população brasileira é uniforme, e por isso que é incorreta. Não é uniforme. Tanto inconstante, de acordo com a região, de acordo com a oferta de emprego, de acordo com a oferta de fatores atrativos, como também a sua distribuição pelo território. Há territórios que têm uma quantidade menor populacional, como é o norte, como há territórios o nível de urbanização é maior, como é o sudeste, por exemplo, e as regiões litorâneas do nordeste. Nona questão, dessa vez é nona mesmo. Leia o texto abaixo, que acabou sendo 11 questões. Leia o texto abaixo, extraído do romance O Cortiço, que revela um grave e histórico problema habitacional dos centros urbanos brasileiros. Eu estou passando por isso, viu? Um cortiço, não como no livro. Um cortiço, exclamava ele, possesso. Um cortiço maldito, seja aquele vendeiro de todos os diabos. Fazer-me um cortiço debaixo das janelas. Estragou-me a casa, o malvado. 95 casinhas comportou a imensa estalagem. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, que está falando do Rio de Janeiro, começou a minhocar, a esfervilhar, e é claro, uma perspectiva de uma pessoa extremamente preconceituosa em termos de classe social, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquela lameira e multiplicar-se como larvas no esterco. Durante 2 anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. A Luiz de Azevedo, Cortiço. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a realidade urbana brasileira, assinala a afirmativa correta.
Devido ao pouco investimento em políticas habitacionais para as classes mais pobres, as moradias inadequadas são problemas que persistem no Brasil há mais de um século? Letra B. O problema relatado no texto é característico apenas em pequenos centros urbanos, uma vez que o governo federal aplica parcos recursos para a construção de moradias. Parco significa pouco, viu? O texto revela uma opção de grande parte da população brasileira que, por motivos culturais, prefere viver nos cortiços. Letra D. Os cortiços não apresentam riscos à saúde nem à vida dos moradores, pois são construídos com padrões técnicos e arquitetônicos adequados? Letra E. As formas de habitação relatadas no texto se mantiveram ao longo do tempo, mesmo havendo uma elevação significativa da renda recebida pela população mais pobre? A questão correta, obviamente, é a letra A, né, lindos? Desculpa. Devido a pouco investimento em políticas habitacionais, até hoje vocês sabem como as regiões periféricas, que são as favelas, as comunidades, são pessimamente atendidas pelos serviços governamentais e as pessoas sofrem com problemas, tanto na perspectiva da violência quanto na perspectiva estrutural. 10ª questão. Na verdade, 11º, né? Mas vamos fingir que é o 10º. Considere o texto abaixo. Quando alguém compra uma casa, está comprando também as oportunidades de acesso aos serviços coletivos, equipamentos e infraestrutura. Está comprando a localização da moradia, além do imóvel propriamente dito. De acordo com o texto, a ideia de localização na cidade. Qual a importância da localização? Vamos entender. Não tem grande importância, já que os meios de circulação modernos e a rede de telecomunicações tornam o espaço urbano homogêneo. O meio de transporte atende a todo mundo. Depende do tamanho da cidade, pois isto é o que vai definir a disponibilidade da infraestrutura e serviços urbanos para os seus habitantes. Letra C. Está vinculada à aquisição de um imóvel, pois só dessa forma o cidadão passa a ter acesso aos serviços urbanos, como escolas e hospitais públicos. Letra D. É uma das formas do exercício da cidadania, já que os cidadãos mais conscientes buscam imóveis com acesso aos serviços urbanos básicos. E letra E. É relativa, posto que é condicionada ao acesso à infraestrutura e serviços urbanos, como o transporte coletivo e a coleta de lixo. Vamos ver qual a alternativa correta. Letra E. Considere o texto abaixo. Quando alguém compra uma casa, está comprando também as oportunidades de acesso aos serviços, ou seja, é muito relativo à localização. Quanto mais próximo aos serviços, mais será valorizado aquele imóvel, aquele terreno. Sempre vai ser definido pelo acesso aos serviços. Quanto mais próximo aos serviços básicos, mais caro será. E com essa questão encerrar a aula de hoje. Espero que vocês estejam bem e a família de vocês também. E até a próxima.